O endereço de Deus, capítulo 6. Ao tornarmos cristãos, não somente precisamos educar nossa vida de pensamento através do pensar positivamente, do pensar em termos de milagres e de desenvolver uma orientação ao êxito, mas também precisamos estar cônscios de nossa fonte de poder e capacitação. Em 1958, comecei minha primeira obra de evangelização na pior e mais pobre zona de nossa cidade. Eu não tinha nem o treinamento nem a capacitação para esse tipo de ministério. Em menos de 3 meses, meus sermões tinham se acabado e eu não tinha sobre o que pregar. Você pode dizer facilmente que, tratando de você, simplesmente sairia e contaria a história da salvação. Mas não se pode falar somente de salvação noite e dia. Para fazer um único sermão, eu passava toda semana lendo a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, consultando uma pilha de comentários bíblicos, mas não conseguia preparar nenhum sermão que valesse o nome. Esse problema fez-me sentir que não tinha sido chamado para o ministério. Os pobres de meu bairro não estavam muito preocupados com o céu ou com o inferno. Viviam procurando subsistir e sua preocupação e angústia era a sobrevivência. Não tinha tempo para pensar no futuro. Aonde quer que eu fosse, pediam-me arroz, roupas ou algum dinheiro para construir uma choça para se abrigarem. Mas eu não estava em melhores condições do que eles, e também vivia em uma choça. Vestia-me muito humildemente e muitas vezes passava sem alimento. Nada tinha para oferecer-lhes. Esta é uma situação desesperadora. Sabia que Deus tinha todos os recursos imagináveis, mas nessa época ainda não sabia como obter tais recursos. Havia momentos em que parecia estar muito perto do Senhor. Era como se o estivesse tocando. No dia seguinte, sentia-me completamente desamparado. Muitas vezes sentia-me muito confuso e perguntava-me se realmente estava vivendo a vida do Espírito. Dizia muitas vezes: ó Senhor, sei que estou em Cristo Jesus, mas no final de um dia difícil, ao tentar orar, descobria que estava completamente fora de contato com Ele, de modo que eu dizia: Pai, estou confuso. Estou tantas vezes dentro e fora de tua pessoa que não sei conservar-te sempre comigo. Foi então que começaram minhas lutas a fim de encontrar a presença permanente de Deus. Os orientais, particularmente, requerem de sua fé religiosa o conhecer a habitação, o endereço do Deus que adoram. A maior parte dos orientais crescem sob a influência da adoração pagã e precisam da localidade, do endereço de seu Deus a fim de ir adorá-lo. Quando eu era pagão e necessitava encontrar meu Deus, ir a um templo dedicado a ele e me ajoelhava perante sua imagem e dirigia-me a ele pessoalmente. No paganismo, a pessoa tem de saber o endereço de seus deuses. Mas ao entrar para o cristianismo, não pude localizar o endereço de nosso Deus. Isso sempre me trazia dificuldades ao coração. Na oração do Pai Nosso, sempre dizemos: Pai Nosso que estás no céu. Pensava eu, onde é o céu? Bem, uma vez que a terra é redonda, para os que vivem no lado de cima, o céu está acima deles. Mas, para os que estão no lado de baixo, o céu deve ficar abaixo deles. Por isso, sempre que se mencionava Pai Nosso que estás no céu, eu ficava confuso. Pai, onde estás? Perguntava. Estás aí? Aqui? Onde? Pai, por favor, dá-me teu endereço. Portanto, quando os orientais vêm para o cristianismo, tem uma luta real, pois não conseguem encontrar o endereço de Deus. Muitos vinham a mim perguntando: Pastor Cho, dá-nos pelo menos uma visão geral, ou até mesmo uma imagem de a quem nos dirigir. O Senhor pede que acreditemos em um Deus, mas onde está Ele? Na primeira parte de meu ministério, respondia-lhes: simplesmente falem com o Pai Celestial. Não sei o seu endereço nem localidade. Às vezes ele vem a mim e outras vezes não. Clamava a ele muitas vezes, pois não podia continuar esse tipo de pregação. Precisava ter um endereço definido, de modo que comecei a procurar o endereço de nosso Deus. Em minha imaginação, cheguei a Adão e disse: Senhor Adão,
Tenho certeza de que é o nosso primeiro pai. Sei que o senhor tem o endereço. Por favor, dê-me o endereço de nosso Pai Celestial. Então ele me diria com bastante alegria: bem, ele mora no Jardim do Éden. Se você for lá, encontrará a localidade do Pai. Quando o senhor caiu da graça, perguntei, foi tirado do Jardim do Éden. Qual é o endereço desse jardim? Bem, acho que não sei, respondeu Adão. Então, através da imaginação, decidi ir visitar Abraão. Estava desanimado, mas cheguei a Abraão e disse: Senhor Abraão, o senhor é o pai da fé e muitas vezes encontrou-se com Deus. Por favor, diz-me onde é o endereço do Pai. Abraão respondeu: Bem, sempre que precisei de Deus, erguia um altar, sacrificava um animal e esperava por ele. Às vezes ele vinha a mim e às vezes não. Não conheço, pois, seu endereço. Então deixei a Abraão e fui a Moisés, dizendo: Senhor Moisés, certamente que o senhor conhece o endereço do Pai. O senhor teve a presença dele continuamente. É claro que o conheço, respondeu Moisés. Ele estava no tabernáculo construído no deserto. De dia ele se encontrava na coluna de nuvem e de noite ele estava na coluna de fogo. Vá lá e encontrará Deus. É lá que ele mora. Mas, disse eu, quando os israelitas entraram em Canaã, o tabernáculo do deserto desapareceu. Onde está esse tabernáculo hoje? Não sei, respondeu Moisés. Novamente desanimado, cheguei-me ao rei Salomão. Disse: Rei Salomão, o senhor construiu um templo magnífico com pedras e granito colorido. Tem o endereço de Deus agora? É claro, Deus habita no maravilhoso templo de Salomão. Disse-me ele: quando uma maldição ou uma doença se espalhava por meu país, o povo orava ao Deus que estava no templo, e Deus os ouvia e respondia às suas orações. Onde está o templo? Perguntei. Bem, sinto muito, retorquiu Salomão. Esse templo foi destruído 600 anos antes de Cristo pelos babilônios. Não temos o endereço desse templo hoje. Então fui a João Batista e disse: Senhor João Batista, certamente o senhor sabe o endereço de Deus. Sim, respondeu João. Vá ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Ele é o endereço de Deus. De modo que em minha viagem à procura do endereço de Deus, cheguei a Jesus. Certamente que em Jesus encontraria Deus. Mediante Jesus, Deus falou, e através de seu único Filho, realizou milagres. Onde quer que Jesus habitasse, ali Deus também habitava. Meu coração se regozijou ao encontrar o endereço de Deus. Entretanto, ainda tinha uma grande pergunta. Jesus morreu, ressurgiu e subiu aos céus. Mas onde é o endereço de Jesus Cristo? Uma vez mais, voltei ao ponto de partida. Perguntei: Jesus, onde está o Senhor? Não tenho seu endereço e não posso dizer a meu povo onde o Senhor habita. Então me veio a resposta. Jesus disse: morri e ressuscitei. Enviei o Espírito Santo a cada um de meus seguidores. Disse-lhes que jamais os deixaria órfãos. Disse-lhes que oraria ao Pai e que ele lhes mandaria o Espírito Santo e que nesse dia vocês saberiam que eu estou no Pai e o Pai em mim, e que eu estou em vocês e vocês estão em mim. Gradativamente, comecei a ver que através do Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho habitavam dentro de mim. Li em 2 Coríntios que Deus nos selou e enviou o seu Espírito Santo para dentro de nosso coração. Encontrei o endereço de Deus. Descobri que seu endereço é o meu endereço. Então saí aos meus cristãos e comecei a pregar com audácia. Podemos encontrar a localidade de Deus. Agora descobri seu endereço. Seu endereço é meu endereço. Ele habita em mim com todo o poder e autoridade. Através do Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho habitam em mim e vão comigo aonde quer que eu vá. Ele também mora dentro de vocês. O endereço dele é o seu endereço. Se vocês ficarem em casa, ele estará lá. Se forem para o trabalho, ele estará lá. Se seu trabalho for na cozinha, ele está lá. Deus habita em seu coração e seus recursos estão dentro de vocês. Irmãos, continuava eu, não tenho prata nem ouro, não tenho alimento, nem arroz, nem roupa, mas tenho algo a oferecer-lhes. Deus habita dentro de vocês.
Aqueles que não possuem Deus em seu coração, venham a Jesus Cristo, recebam-no como seu Salvador pessoal, e o Criador do céu e da terra, com todos os seus recursos, habitará em seu coração. Ele satisfará a todas as suas necessidades. Ao ouvir essa mensagem, eles começaram a desenvolver sua fé. Esse foi o ponto de partida de meu ministério e o fundamento sólido de minha vida de pregação. Até essa época, estava tentando encontrar Deus indo de um lugar para outro. Quando evangelistas famosos vinham à minha cidade, corria para ouvi-los a fim de encontrar Deus. Às vezes ia orar em uma montanha ou em um vale. Procurei Deus em toda parte, mas depois de encontrar a verdade, não mais vaguei. Tinha encontrado o endereço e a morada de Deus. Digo a meu povo, Deus não está longe. Ele não é um Deus de 2000 anos atrás. E também não é somente o Deus do futuro. O seu Deus habita em vocês com todos os seus recursos, poder e autoridade. O endereço dele é o seu coração. Por isso, vocês podem falar com ele e orar a ele todos os dias e a qualquer hora. Podem tocá-lo e receber seus recursos mediante a oração e a fé. Quando vocês clamam em voz alta, Deus ouve. Quando falam suavemente, Deus ouve. Quando meditam, Deus ouve, pois mora dentro de vocês e pode suprir todas as suas necessidades.